bom dia. Nós estamos dando um tempinho para mais pessoas entrarem. A gente já vai dar início à nossa live, né? O nosso encontro, aquele nosso encontro que nós estamos tendo toda semana, a CDL São Luís com seu público, para falar um pouco sobre varejo, falar um pouco sobre economia. A gente tem abordado diversos temas ao longo desse período, tudo relacionado à pandemia, esse momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento atípico e que praticamente afetou todos os setores. E hoje a gente vai ter um bate-papo especial sobre isso, bater o papo espacial nessa linha de exatamente do varejo, nessa linha de comércio, de serviços, saber como é que a gente pode, dicas para a gente poder se virar para dar uma arrumadinha aqui na vida, né? Enquanto tudo não volta ao normal, ou então enquanto a gente não se adapta ao novo normal. Nós agradecemos a todos aqueles que já estão aqui, começando a participar, a gente convida vocês a interagirem com a gente, a mandarem suas perguntas. Nosso tema hoje é tendências em negócios, tendências da economia, tendências de sobrevivência, vamos dizer assim, empreendedora nesse período de pandemia, né? O nosso convidado já está chegando por aqui. É o Rafael Sampaio, né? Ele vai falar sobre tendências e oportunidades, né? A gente está aguardando o Rafael. Enquanto isso, mais uma vez, nosso bom dia a todos. Nós queremos dar as boas-vindas para vocês pela CDL São Luís, em nome do presidente Fábio Ribeiro. E a CDL é uma entidade representativa do varejo, que atua em toda São Luís, prestando assistência, dando suporte aos negócios do setor de varejo, comércio e serviços. Nesse momento de pandemia, então, a nossa responsabilidade aumentou, o nosso comprometimento aumentou ainda mais. Temos trabalhado de forma incansável na busca de soluções que a gente possa oferecer para o nosso associado em relação a como sobreviver nesse período em que os negócios todos foram afetados pela Covid, pelo coronavírus. Então, nós agradecemos a participação de todos vocês, estamos aguardando o nosso convidado, já ele vai estar por aqui, o Rafael já acenou aqui que ele está já entrando, e aí a gente conversa um pouquinho. Nós já abordamos a economia, já abordamos uma questão importante que foi a saúde mental nesse período, já falamos também sobre a questão do direito. O Rafael está chegando aqui, né? Eu vou convidar o Rafael então para participar. Pronto, gente, já o Rafael vai estar aparecendo aqui. Nosso bom dia mais uma vez. A gente espera a interação de vocês, que vocês mandem perguntas para a gente interagir. Eu vou dar inicialmente o bom dia para o Rafael, que já está ali. Rafael, nosso convidado, Rafael Sampaio. Ele é consultor, é psicólogo, tem MBA em marketing e mestrado em gestão do varejo. Então, a gente vai ter muito que conversar. Nosso tema é tendências e oportunidades nessa pandemia. Rafael, bom dia. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação. E vamos iniciar a nossa conversa, né? Opa, tudo bem? Bom dia. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade. Fico muito feliz aí de interagir com vocês aqui da CDL. Muito obrigado mesmo. A CDL eu acompanho, né, não só daqui, mas a de Fortaleza também. Nós fizemos uma live com a Faculdade CDL lá de Fortaleza. E é um prazer estar aqui. Muito obrigado mesmo pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui trocando, conversando, né, propagando coisas boas. Né, pois é, a gente precisa exatamente de coisas boas, porque essa pandemia chegou, o coronavírus apareceu aí sem que a gente esperasse. Foi algo que devastou, vamos dizer assim, todo mundo, mexeu com os negócios. Como é que as empresas, como é que isso mexeu com o cenário empresarial de uma forma geral? Eu digo que toda mudança, né, seja ela voltada para o âmbito pessoal ou profissional, mexe com a nossa vida, mexe com a nossa dinâmica, com a nossa rotina. Então, eu brinco que o coronavírus foi a contingência da contingência da contingência, né? Então, nós não estávamos preparados, né, para esse tipo de evento, apesar de já ter muitos estudos, né, sobre crise, sobre como administrar crise,
mas dentro desse contexto, né, de paralisação, de interrupção do funcionamento, então para a gente realmente foi uma grande surpresa, né, e realmente até agora a gente ainda está se ajustando, se alinhando, né, alguns negócios com mais sucesso, outros com mais dificuldade, mas eu acredito que esse movimento de busca, né, é muito importante. Então, nesse momento, eu digo que é um momento de teste, sabe? Para que você, enquanto empresário, teste novos canais de vendas, teste novos modelos de atendimento, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que o vírus, ele não gerou tendências, eu digo que ele acelerou tendências, né? A gente já estava aí com o digital na nossa vida. Então, eu acredito que ele deu só um empurrãozinho para que a gente pudesse aí, um empurrãozão, né? Para que a gente pudesse aí buscar novas alternativas. E aí você falou uma coisa logo no comecinho que me deixou aqui. Você disse que é uma crise diferente. Nós sempre tivemos crise econômica, crise de alguma forma. Mas essa crise foi diferente exatamente porque ela mexeu com a nossa capacidade, ela travou um pouco a nossa capacidade de funcionar. Os negócios tiveram que fechar, pessoas tiveram que fechar, que ficar em casa. Então, é exatamente desse ponto que tem que buscar oportunidades, que a gente tem que começar a exercitar a criatividade para continuar existindo? Verdade, com certeza. Nesse momento, a gente já leu alguns artigos, né, alguns estudos sobre comportamento do consumidor, e aí a gente tem observado que alguns comportamentos aí das pessoas, né, vão gerar novos negócios, vão gerar novas oportunidades, né? Então, a gente percebe que um artigo que eu li de uma startup brasileira, que ela fez logo no iniciozinho, 25, 26 e 27 de março, ela fez uma pesquisa, o Mercado Livre fez uma pesquisa agora recentemente, né, falando sobre o comportamento do consumidor também e pesquisas na própria plataforma. Então as pessoas estão cozinhando mais, muitas pessoas estão aprendendo a cozinhar, muitas pessoas estão limpando as suas casas, né, então começaram a realizar atividades domésticas. Né? Então, por si só, as pessoas começaram a pedir comida, as que têm mais dificuldade de cozinhar. Então, assim, a gente observa vários comportamentos, né, humanos, né, que foram alterados. E aí, se as empresas trabalham para pessoas, né, para humanos, a alteração dessa dinâmica vai ser primordial para se manter aberto, para se manter funcionando. Né? Então, é muito importante que as empresas, nesse momento, analisem as suas operações e centrem, né, todos os seus esforços nos consumidores. Né? Então, as pessoas, o consumidor, mais do que nunca, ele está no centro. Então, você precisa realmente alinhar o seu negócio para quem vai consumir o seu produto. Né? Porque pode ser que você continue com o mesmo público? Pode, né, diante dessa transformação toda. Mas pode ser que o seu público ele ganhe, né, o seu público-alvo ele ganhe novos adeptos. Então, muitas pessoas estão utilizando a tecnologia que não utilizavam. Eu brinco, meu pai é um exemplo disso. Meu pai abriu uma conta no Instagram, ele tem 62 anos, se eu não me engano, foi 63. E ele não tinha Instagram, ele só utilizava o WhatsApp, agora está utilizando o Instagram, agora está utilizando o Facebook. Então, a gente está vivendo um momento de testagem, né? Muitas pessoas estão testando plataformas, estão começando a pedir iFood. Então, toda essa experimentação vai realmente mudar a dinâmica do mercado. Eu vou aproveitar para dar bom dia para o nosso diretor Abner Noronha, que é o nosso diretor de treinamento. Ele já deu bom dia para a gente aí. Abner, bom dia, Abner. Obrigado aí. E tem uma pessoa que já colocou uma coisa que é importante aqui. Ela fala da organização. Nesse momento, se você tiver organização, é um requisito fundamental para se mexer nessa crise? A empresa que tem organização? Com certeza. Nesse momento, eu digo que é o momento de você repensar o seu negócio. Né? Então, não só o seu canal de venda, né? Os seus canais, né? Hoje os canais digitais eles estão em evidência, mas logo com a normalização ou aí a transição da abertura do mercado, os canais físicos de consumo vão voltar a funcionar. Então, você precisa realmente repensar os seus canais de vendas, né? Vendas externas, vendas em loja, vendas por telefone, venda pela internet. E você tem que repensar esses canais
Não só, eu digo que, tem um delivery, tem um telefone para WhatsApp. Não é só isso, não é só disponibilizar, mas é pensar esses canais, né? Quem vai atender, como é que vai ser esse atendimento, como é que vai ser esse delivery, quem é essa pessoa que vai entregar, qual é a rota, se tem taxa, se não tem taxa. Tudo isso faz parte de um planejamento. Então, hoje, o empresário ele tem que pensar o negócio como um todo, pensando nesses canais de vendas, mas também internamente, né? Como é que vai ser a sua estrutura interna de trabalho? Dá para fazer home office? Não dá? Você vai continuar com a mesma quantidade de pessoas? Você tem que encolher, tem que otimizar. Então, tudo isso é algo, né, que o empresário ele tem que pensar, porque esse evento, né, que a gente está vivenciando nessa pandemia, ela vai mudar, né? Ela já está mudando todo o nosso contexto de trabalho. Então, o empresário ele tem que pensar a empresa como um todo. Não é só dizer, tem que ter um site, tem que vender pelo Instagram, pelo WhatsApp. É pensar o negócio como um todo. Agora, isso tem que ser feito muito rapidamente, porque você fala assim, vamos planejar. Geralmente, planejamento é uma coisa que leva tempo, mas a crise está aí na porta, a possibilidade de demissão de trabalhadores, de falência de empresas, está batendo bem aí. Então, ele, além da organização que já foi citada, ele precisa fazer isso com agilidade e talvez com criatividade também. Eu queria que você fizesse considerações sobre isso. Claro. Eu digo que a velocidade nesse momento, Luiz, é fundamental. Então, assim, dentro do meu contexto de trabalho, né? Eu tenho empresa de consultoria, a gente atende empresas aqui em São Luís. E quando eu recebi a notícia, né, do fechamento, da quarentena, do isolamento, eu fiquei muito assustado, né? Eu fiquei muito assustado porque eu nunca tinha vivenciado isso, né? Nunca passei por isso. A maioria das pessoas nunca passou por essa situação. Então, eu realmente fiquei muito assustado. Mas o fato de estar assustado e com medo não fez com que eu paralisasse. Então, eu em 2 dias, sem dormir, não dormi, passei 2 dias sem dormir, não conseguia relaxar, mas ao mesmo tempo, esses 2 dias, eu fiquei buscando alternativas de trabalho. Fiquei buscando, fui pesquisar como é que eu poderia fazer o trabalho à distância, como é que seria, né, esse novo formato de trabalho. E em 2 dias eu consegui bater o martelo no meu modelo. E se eu for pegar aí alguns exemplos, né, de empresas que a gente atende, empresas que eu conheço, tem empresas que em 2 dias conseguiram, 3 dias, entrar e fazer um delivery. E tem empresas que eu observei que começaram a fazer delivery 3 semanas depois, né, do isolamento. Então, assim, nesse momento, a ação e a reação tem que estar ali muito rapidamente sincronizadas, sabe? As mudanças, os testes, você interagir com o seu público. Eu digo que, eu falei isso numa outra live que nós fizemos, de que nesse momento, o cadastro de cliente, que muitas empresas, né, têm dificuldade de fazerem, né, de fazer um cadastro com nome, telefone, e-mail, data de aniversário, nunca fez tanta falta. Porque por mais que você tenha hoje o Instagram, né, que o seu público está lá, o público que gosta de você, que está ali, né, que segue, mas você não tem informações mais palpáveis sobre esse seu público. Então, nesse momento, é muito importante que as empresas, elas, além de repensarem, ajam. O agir nesse momento é fundamental, de você fazer testes, de você se conectar com o seu público, de você ligar para clientes, né, de ligar mesmo para clientes, de você ligar para alguns clientes que você conhece, que você já tem, então perguntar como é que eles querem ser atendidos. Eu acho que é um momento de muita reflexão, né, e de ação ao mesmo tempo. A metáfora que eu falo é de que você tem que... Eu ouvi isso há acho que 10 anos atrás de uma chefe minha, de que, Rafael, troca o pneu com o carro andando. Ela me disse isso. E aí eu digo agora, troca o pneu com o carro andando, com lama e com chuva. Então, assim, nesse momento, a gente vai precisar realmente de muita força, né, para fazer e executar essas mudanças, cuidar da nossa cabeça também. É muito importante que a gente esteja equilibrado emocionalmente, sabe? É muito importante que a gente se cuide, né, que a gente de pessoas
esteja próximo de pessoas que emanem coisas boas, porque por mais que o seu negócio ele esteja nesse momento de transição, estável, faturamento baixo, você precisa acreditar de que as suas ações, você realmente vai ter êxito. Você precisa estar positivo. Porque se você estiver negativo, acreditando, não, vou esperar tudo isso passar, vou esperar abrir. Quando abrir, meu amigo, minha amiga que está assistindo a gente, vai ser diferente. Porque nós somos outras pessoas. Né? Todos nós, querendo ou não, mudamos a nossa concepção de vida. Então, o consumidor vai ser outro. Seu público vai mudar. Tem uma pessoa aqui que colocou o exemplo do Ceará e está sendo utilizado também aqui em São Luís, em relação aos salões de beleza, que criaram vouchers, né, que você compra agora, de alguma forma você ajuda esse empreendedor e lá na frente o cliente pode usar. E não só salão de beleza, teve alguns segmentos, bares, inclusive, que fizeram isso, né? Essa é apenas uma das ideias, mas assim, dá para você dizer que tem oportunidade em todos os setores? Essas oportunidades, a gente ou tem alguns que são mais privilegiados do que o outro, em que nesse assim, privilegiado no sentido de que nesse momento eles poderiam encontrar mais alternativas? Olha, eu acredito que todo negócio você pode desenvolver, ou quase todo negócio, um infoproduto, né? Um produto que você pode vender pela internet. Do seu negócio, criar um desdobramento. Eu vi, né, diante de todas essas mudanças que a gente está tendo, um buffet que trabalhava com festas, né, com pequenas festas, se tornou uma empresa de quentinha, né? Um amigo meu que trabalhava com casamentos em Maceió, casamentos grandes festas, ele tem restaurante, ele começou a fazer o delivery dele, que ele não fazia, só trabalhava, né, com a la carte e fazia muito pouco delivery, praticamente não existia um canal. Começou a trabalhar com comida a vácuo. Então, assim, você não pode, eu acredito, que pensar assim, o meu modelo atual e eu vou levar para a internet. Você vai ter que fazer adaptações, né? As adaptações são necessárias. Né? A gente está atendendo um restaurante que fica na região metropolitana daqui de São Luís e que o público são turistas e pessoas daqui de São Luís. As pessoas locais lá não consumiam o produto, né? Porque é um produto com valor agregado um pouco maior. Então, nesse momento, eu até brinquei com essa pessoa e falei assim, olha, esquece o teu modelo de negócio anterior. Vamos pensar agora em como é que a gente pode faturar agora. Então, você vai ter que mudar o seu negócio. Olha uma coisa, olha que personalizado. Tem uma cliente minha, Paula Guimarães, Le Romantique Studio, ela está dando consultoria de retoque de tintura. Então, a equipe dela está sendo orientada, elas fazem videoconferências com as clientes, elas têm bonecas, onde elas estão fazendo aqui, e elas estão dando consultoria, e a cliente está fazendo em casa, sozinha, ou às vezes com a ajuda de outra pessoa, fazendo o retoque da raiz. Quer coisa mais personalizada? Quer um sabe? Então, ela foi... Né, que pode ser que seja temporário, pode ser que isso vire tendência e ela ter do Brasil inteiro. Então, assim, nesse momento, você tem que pensar o seu negócio, né, em o que você pode fazer do seu negócio, sabe? Que tipo de produto você pode levar totalmente, né, completamente, olha, aqui isso aqui eu consigo levar. E que tipo de produto eu vou precisar adaptar? Então, nesse momento, a gente precisa adaptar, a gente precisa combinar, a gente precisa realmente pensar. E isso dá trabalho. Dá trabalho. Né? Dá trabalho, você precisa realmente analisar o seu negócio como um todo e pensar em como é que você chega ao seu público. Outro exemplo que eu tive, você falando de situações práticas, ontem eu fiz uma live com a personal organizer aqui em São Luís, né, da Organiza Minha Irmã, e a gente conversando sobre isso, eu perguntei para ela, e aí, o que você está fazendo nesse momento? Né? Como é que você está levando seu trabalho aí, né, para a internet? E aí ela falou que lançou consultorias, onde o cliente manda foto dos ambientes, e a partir dessas fotos, ela faz um projeto gigante, ela manda para o cliente, e aí ela vai acompanhando a evolução desse projeto. Né? E além de grupos de mentoria em grupo, onde ela criou um grupo no WhatsApp e ela orienta as pessoas a fazerem os trabalhos, que antes era ela que fazia de forma manual. Ou seja, você tem que sair do lugar comum, né, do seu hoje,
né, do seu ontem, na realidade, e pensar o seu hoje, em como é que você pode chegar até o seu cliente. Então, é muita combinação. Nós temos uma pergunta aqui de uma pessoa que fala sobre faturamento. Ele disse que faturamento é a mola do negócio, mas se aproximar do público para vender é o principal objetivo nesse momento? E como vender? Com certeza. Então, nesse momento, o cliente, cada vez mais, ele precisa ser protagonista, né? Então, você precisa estudar o seu cliente. Porque, assim, a gente tinha uma cultura, né, no passado, de que, assim, tá aqui, isso aqui é o meu produto. Então, as empresas, elas criavam os produtos e os serviços, e aí era oferecido para o mercado. E aí o mercado absorvia, né? Porém, com a concorrência, já começou isso a mudar um pouco, né? Das empresas aí começarem a repensar os seus produtos, começarem a escutar o seu cliente, os saques, né? Serviços de atendimento ao consumidor foram criados. Então, já começou aí uma aproximação desse público. Agora, nós temos inúmeras ferramentas para a gente fazer isso. Até pelo próprio Instagram. Se você faz uma enquete, se você pergunta, se você tem uma aproximação, quantidade de curtidas, quantidade de likes, tudo isso faz com que você possa repensar o seu conteúdo e o seu produto. Então, se aproximar do cliente, entender o que ele quer, o que ele gosta, o que não gosta, é fundamental para você adaptar o seu produto, não só em período de pandemia, mas continuamente. Você adaptar o seu produto ou o seu serviço. Certo. Agora vamos falar um pouquinho do digital, que ainda agora você falou, até meu pai fez uma conta no Instagram. Na realidade, muitos empreendedores tinham medo do digital, até porque ele já estava conformado ali na coisa da empresa, do físico, né? Mas como é até um pouco com essa sua formação de psicólogo, como vencer esse medo do digital? Porque se não investir agora, vai quebrar, né? Então, como vencer o medo do digital? Eu digo que é o novo, né? Eu brinco que o novo assusta, né? Então, assim, o novo assusta e se manter no conhecido é confortável. Então, assim, a maioria das empresas, elas têm negócios tradicionais, né? Algumas têm os negócios tradicionais, que já tem ali aquele público, que já tem aquele faturamento estável, que já tem aquela caminhada, já tem um nome, já tem uma marca, né? Então, fica às vezes muito difícil fazer essa mudança, né? É difícil mesmo, eu não vou dizer que é fácil, né? É difícil, essa adaptação é difícil. Porém, nesse momento, estar no digital deixou de ser um diferencial para ser uma necessidade. Então, assim, estar no digital hoje, nesse período de isolamento, é fundamental. E, pós-pandemia, vai ser essencial para que você continue operando. Por quê? Como as pessoas estão, nesse momento, degustando as plataformas, a gente vai ter um equilíbrio desse público, né? De algumas pessoas que não tinham a prática, a cultura de utilizar, né, os meios digitais para fazerem suas compras. Algumas vão continuar indo na loja. Eu digo que, nesse momento, a loja, quando ela voltar, ela vai ter que ser outra loja. O shopping, quando ele voltar, ele vai ter que ser outro shopping, né? Em que aspecto? O que vai fazer a pessoa sair de casa, gastar gasolina, gastar o seu tempo, né, para ir num local físico, se ele não for excepcional, né? A gente, eu acredito muito nisso, de que a loja ela vai ter que se esforçar para que o ambiente ele seja mais atrativo para fazer com que essas pessoas elas saiam das suas casas, elas saiam da sua comodidade para irem a esses espaços. Se a gente for fazer um comparativo, a China está mais ou menos 6 meses mais ou menos, na nossa frente nessa pandemia. E lá já está havendo, né, uma flexibilização aí desses espaços, né, comerciais de interação. Então, o que você está vendo, né, de lá em relação às especulações? De que muitas lojas vão encolher. Muitas lojas elas vão se tornar espaços menores, onde as pessoas vão lá no take-out, chega lá, pega, vai embora, né, ou consome rápido, vai embora. Aquela convivência em aqueles espaços vão ser alterados, né? A convivência em aglomerações vão sofrer transformações. Então, as empresas vão ter que pensar, poxa, tem uma loja de 300 metros quadrados,
Será que eu vou precisar realmente de 300 metros quadrados? Será que eu não tenho que ir para um de 100 metros quadrados? Então, tudo isso, a gente não tem certezas, né, sobre isso, mas eu acredito que vai ter que ser repensado esse espaço físico e equilibrado, né, com esse digital, que nesse momento está sendo experimentado por muitas pessoas. Então, o Magazine Luiza, por exemplo, antes disso tudo, ele tinha em média aí de 30% do seu faturamento, né, pelos meios digitais. Então, eu acredito que vai subir isso. Se subir pouco, eu acredito que sobe para 40%, 45%. Né? Eu acredito nisso. No mercado, né, do Magazine Luiza, imóveis, eletros e tal. Em outros mercados, a gente tem adesões menores, né, em roupas, calçados, né, que exigem maior experimentação. Mas, nesse momento, eu vejo que o público está experimentando, está vendo como é que é pedir pelo iFood, sabe? Como é que realmente é o Netflix, por mais, digamos assim, que muitas pessoas já, né, utilizavam o Netflix, mas acabou que as pessoas estando mais em casa, então começaram a experimentar essas novas tecnologias, né, de streaming e de outras formas. Então, é importante que todo empresário repense seu negócio, por mais tradicional que seja. Repense. Não, mais uma vez, não é fazer um site, não é criar um Instagram, não é criar um WhatsApp, né, de comunicação com o cliente, mas é repensar no seu negócio como um todo. Agora vamos falar de uma outra peça fundamental, o colaborador, o funcionário, né, que também sofreu com isso. Temos casos de demissões que já aconteceram, redução de jornada, mas tem funcionário que foi aproveitado. Eu vejo às vezes no Twitter, notícia, ontem mesmo eu vi uma pessoa que feliz da vida porque foi contratado, estava fora do mercado, né? Como é que esse colaborador, esse funcionário pode fazer para entrar nesse momento, na vibe do empresário dele hoje, que digitalizou tudo, que está encontrando novas formas, o empresário, para o empregado acompanhar esse sistema? Você é consultor de RH, deve ter boas dicas para a gente, né? A gente dá dicas de empregabilidade, né, aqui no meu perfil, a gente tem essas dicas, e eu digo que é muito semelhante, né? O colaborador, né, o funcionário, o empregado, ele precisa realmente, nesse momento, pensar também fora da caixa, né? Então, mais do que nunca, o empresário, ele precisa da ajuda desse colaborador. Ele precisa da colaboração desse colaborador, né? Ou seja, para que as pessoas mantenham os seus postos de trabalho, os seus empregos, elas vão precisar realmente colaborar mais. Momentos difíceis, momentos desafiadores, exigem mais colaboração, mais união, sabe? Mais foco. Então, sabe aquele momento assim de você, não, eu sou vendedor, eu não posso. Pessoas mantenham os seus empregos e as empresas possam realmente melhorar aí o seu faturamento. Então, nesse momento, é o momento de colaborar. Então, é chegar para o empresário e dizer assim, o que eu posso fazer além da minha função? Onde que eu posso te ajudar? Eu não estou falando de horas de trabalho, eu não estou falando, sabe, eu sei que a gente tem leis trabalhistas e tudo, mas nesse momento, se a gente tem as MPs, se a gente tem algumas mudanças que estão acontecendo, né, que o Estado, que o governo, eles estão ajudando os empresários, o colaborador ele também tem que ajudar o empresário para que os negócios se mantenham. Então tem que existir aí uma união, sabe? E essa união é colaborando e buscando também novos conhecimentos. Então, se manter ativo no mercado, se manter com a sua taxa de empregabilidade alta, é você colaborar e você estar aberto a aprender coisas novas. Então, a gente tem aí várias instituições aí oferecendo cursos gratuitos, né? Então, é um momento de aprendizado também para esse colaborador. Certo. Então, vamos falar agora da formação online. Exatamente, que parece que ficou muito em evidência. Já tinha EAD já em várias áreas,
mas muito empregador ainda valorizava aquele curso presencial, que ele mandava seu funcionário para ser treinado. É como se ele quisesse ter a certeza de que aquilo realmente estava acontecendo, que o funcionário estava fazendo aquilo que foi determinado. Mas agora, você falou, tem várias instituições disponibilizando cursos online, e essa parece que vai ser a tendência do futuro, até ditado pelos próprios protocolos sanitários. Não dá mais para reunir 50 pessoas para treinar numa sala pequena. Então, todo mundo vai ter que absorver essa formação, essa capacitação online. Fala um pouco como é que deve ser isso. Beleza. Vamos lá. Eu vejo, né, a gente já tem iniciativas assim, antes da pandemia, em grandes empresas em São Paulo, por exemplo, que tem, sei lá, 10 unidades e que não tinha condição de reunir todo mundo, o custo é muito alto, se tinha realmente uma operação logística muito complicada para reunir todo mundo, e elas já utilizavam o ensino à distância como alternativa de treinar os seus colaboradores, né? Então, por logística, por custo mesmo e tudo. Eu digo que toda nova tecnologia, toda mudança, vou voltar mais uma vez no ponto inicial, ela gera desconforto, ela é questionada, poxa, será que presta mesmo? Será que é interessante? Será que não é? Eu digo que até se você for fazer um resgate aí na história, né, do ensino, vamos dizer assim, se tinha aquela máxima, né, só a universidade pública que presta. Quando as privadas começaram, tiveram esse preconceito, né? A graduação tradicional, de 4 anos, e aí as graduações reduzidas, tecnológicas, de 2 anos e meio, 3 anos, né? E eu digo que o ensino à distância é a bola da vez, ou seja, quebra-se todo esse protocolo presencial, né? E dá-se uma nova perspectiva, né? De você, em casa, no horário que você mais acha conveniente, você estudar. Então, o que eu posso dizer? Que o ensino à distância, ele deve e ele pode ter a mesma qualidade do ensino presencial. Agora, a configuração é diferente. Então, assim, cabe aí ao aluno, cabe aí à instituição realmente desenvolver um modelo, né, para que você possa aproveitar, né, ao máximo essa tecnologia. Claro que exige do aluno, né, de quem está fazendo o treinamento, o curso, a graduação, muito mais responsabilidade, muito mais realmente a administração do seu próprio tempo. E isso eu acredito que seja um grande desafio para todo mundo, né? Porque você ali tem o poder de dizer assim, eu tenho que escolher o horário que mais é adequado para mim. E às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Mas a nível de logística, de tecnologia, né, e de custo para esse ensino à distância, dentro de grandes players, vamos dizer assim, como Magazine Luiza, Boticário, dentre outros, já é utilizada há muito tempo. Pela logística mesmo, pelo custo mesmo. E aí a gente até, de repente, colocou aqui um outro setor que se abriu para oportunidades, porque quem não fazia, quem não estava na área, de repente pode começar a administrar capacitações online, oferecer conteúdos online. Só que para isso, é claro, esses conteúdos precisam ser atrativos, né? Para você que está acostumado com palestras, que dá consultoria online, o que pode tornar bem atraente um conteúdo para fazer com que a pessoa que está assistindo se sinta comprometida e que também eu convencer esse empresário a comprar o meu curso, a colocar o grupo dele para ser treinado pela minha tecnologia, pelo produto que eu estou oferecendo? Eu digo que vai depender muito do público, sabe? Então, eu como palestrante, como consultor, eu estou testando vários modelos, né? Fizemos gravações de conteúdos, vídeos curtos, né? Vídeos mais objetivos, com complemento, né? de apostilas. Agora estou testando vários webinars, né? Ao vivo, através de plataforma. Isso tem tido um resultado legal também. Então, assim, eu digo que a combinação, né, de vários modelos, vídeos, apostila e momentos ao vivo com esses alunos, eu acredito que isso você vai sentindo e percebendo qual modelo, né, você vai adotar, que metodologia você vai escolher, né? Agora, sim, eu sempre falo, né, isso como consultor, como palestrante, de que a gente tem que sentir o nosso público. Então, por exemplo, a gente, dentro do nosso dia a dia, a gente evita sempre
palestras, cursos, treinamentos dia de sexta-feira, pós-feriado, segunda-feira de manhã. Então essa sensibilidade, né, eu acredito que o dono da empresa, né, e o palestrante, o profissional, ele precisa sentir para que evite a dispersão, para que o aproveitamento ele seja melhor e maior. Então por exemplo, eu não gosto de cursos depois do expediente, né, se forem coisas muito longas. Então tudo isso eu utilizo a empatia, né, com o meu público para realmente fazer com que aquele conteúdo ele chegue atrativo, bacana, objetivo, com profundidade, né, que realmente faça a diferença. Vamos falar um pouquinho de home office. As pessoas descobriram que de fato que é home office. O empregador descobriu que ele pode usar, embora isso já fosse o teletrabalho já fosse, algumas grandes empresas já utilizassem, mas o empregado, às vezes, parece que muita gente sonha, vou trabalhar em casa, deve ser muito bom. Só que, na realidade, os depoimentos que a gente tem, as pessoas viram que o home office é trabalho pesado, sim. Você tem que dar conta, tem que ter relatório, tem que estar comprometido, né? E tem que estar focado, porque senão você vai cuidar do feijão que está no fogo, do menino que está chorando, né? Então, como é que foi esse impacto do home office no mercado como um todo, nesse momento? Eu falo que o home office é muito parecido com você ter uma equipe, né, falando do empresário, você ter uma equipe externa. Eu digo que é a mesma coisa. Eu tenho feito esse comparativo com os empresários e eles realmente faz sentido. Você não tem aquele funcionário ali do teu lado que tu faz uma ligação e ele vai na tua sala. Ou seja, parte do controle. Você não tem o controle, né? Então, assim, o vendedor externo, o profissional que está externo, você também não tem o controle. Então, assim, o mesmo desafio do colaborador externo e do home office é você administrar o seu tempo. Então, o desafio do home office é você administrar bem o seu tempo e ser produtivo. Porque como você colocou aí, tá ali, o banheiro tá perto, a geladeira tá perto, a cama tá perto, o fogão, é tudo junto e misturado. Então, você ali, mais do que nunca, você vai ter que ter, né, um agendamento, um monitoramento, um planejamento, uma programação que realmente funcione, tá? Então, você precisa realmente pegar o seu dia, vamos lá, o meu dia de manhã, eu vou ter que cuidar das tarefas de casa, eu vou ter que ensinar a tarefa das crianças, eu vou ter que, né, organizar, digamos, o seu dia ali, né, pela manhã, um exemplo, e à tarde, entrando um pouquinho na noite, vai ser a minha jornada de trabalho. Ok, já existe um planejamento aí, tá? Então, você precisa realmente pensar em como é que seu dia vai estar alinhado para que você possa produzir. Então, isso é o desafio do colaborador. Do empresário, é o monitoramento dessas atividades. Então, assim, dentro da minha realidade, a gente comprou um software, né, onde a gente está acompanhando as atividades da equipe. A gente faz reuniões diariamente de alinhamento, né, onde a gente troca essas informações, reuniões rápidas, onde a gente troca essas informações, tira as dúvidas e vamos para a operação. Então, assim, eu digo que nesse momento, pegando a minha realidade, eu ganhei mais ou menos 2 horas, porque eu não estou me locomovendo na cidade toda, né, eu moro aqui em São Luís, então passava o dia inteiro, né, ali me locomovendo de empresa para empresa, então eu ganhei em torno de 2 horas, mas realmente o ritmo de trabalho ele está maior diante do meu negócio para que eu possa orientar os meus clientes. Mas esse monitoramento, né, não é fácil, porque realmente se você não desenvolve um modelo, se você não cria um monitoramento seu e da sua equipe, e a sua equipe realmente não amadurece de que cada um precisa ser responsável pela sua rotina, não dá certo. Realmente é algo desafiador. Mas, assim, dá para dizer que veio para ficar, que a partir do momento pós-pandemia, mais gente vai aderir com adequações, talvez, né? Com certeza. Eu, por exemplo, na minha empresa, a nossa perspectiva é que a gente vá 2 vezes por semana para o escritório e fique 3 dias em casa. Porque não precisa. Não precisa. Né? A gente trabalha com serviço. Então, vamos lá, escritórios de contabilidade, escritório da advocacia, algumas outras
funções que você pode, né, realmente jogar no home office, eu acredito que é mais estratégico. Meu colaborador, por exemplo, alguns colaboradores meus, eles demoravam 2 horas para ir, 2 horas para voltar para o escritório. Eles perdiam 4 horas por dia no deslocamento. Então, se eu jogo ele para casa e ele produz e a gente acompanha e ele vai só 2 vezes para o escritório, a qualidade de vida dele vai lá para cima. E ele vai se sentir mais feliz, ele vai produzir mais. Então, assim, você realmente tem que analisar o seu negócio, né, em como você pode, né, fazer com que o seu negócio ele rode no home office. Alguns negócios realmente vão funcionar bem, né, e outros realmente você vai ter que colocar aí um modelo híbrido aí, né, metade. Mas eu vejo, assim, muito claramente uma economia, né, de passagem de alimentação, de energia, sabe? E realmente você dá aí qualidade de vida ao colaborador sem sofrer prejuízo. Certo, nós já estamos chegando ao final, mas de tudo que você falou aí, essa última fala aí, acho que confiança é uma palavra-chave. Você tem essa nova realidade, o empregador, o empregado, o cliente, todo mundo vai ter que trabalhar numa relação de confiança. Na hora que tu cria uma coisa diferente, como que tu compra um voucher do salão, tu está confiando, né? Na hora que você confia que o empregado vai trabalhar de casa, então a confiança vai ser fundamental nos novos negócios, nas oportunidades que surgirem no futuro? Confiança, relacionamento, criatividade, ação. Eu acho que se relacionar, né, bem com o seu público interno, que são seus colaboradores, e seu público externo, que são seus clientes, vai ser fundamental para que seu negócio funcione bem, vai ser fundamental para que você consiga se adaptar. Algumas empresas, como a gente falou, vão se adaptar bem. Então, a gente tem aí várias iniciativas, vários novos canais de vendas surgindo aí, né, através da pandemia. E algumas empresas não vão se adaptar mesmo. Eu digo que não vai se adaptar e vai morrer a empresa que não quiser mudar. Se a empresa quiser mudar, se esforçar, investir energia, tempo, ela não vai morrer. Ela vai se transformar. Ok. A gente vai encerrar agora e, assim, foi bem enriquecedora a sua participação. Vou abrir para as suas considerações finais. Recebo o agradecimento da CDL São Luís, em nome do presidente Fábio Ribeiro, do diretor Abe, que é nosso diretor de treinamento, que está aqui participando, todos os nossos colaboradores. Com certeza, suas instruções, suas colocações, suas análises foram muito bem feitas e a gente espera ter ajudado os nossos associados, as empresas, né, com alguma coisinha para superar esse momento. Muito obrigada, Rafael. Eu queria agradecer a todos aí da CDL pela oportunidade, sabe? Oportunidade de falar um pouquinho, né? Dar um pouco de esperança, dar um pouco de luz para as pessoas que realmente estão nesse momento perdidas, né? Porque é normal que a gente, nos momentos de mudança, a gente se sinta um pouco perdida, a gente não tem um caminho claro ali a seguir. Mas, como todo empreendedor, a gente precisa persistir, a gente precisa acreditar no nosso produto, no nosso trabalho, na nossa equipe. Então, assim, eu queria agradecer vocês, a CDL, pela oportunidade, por ter acreditado em mim, que eu poderia, de alguma forma, contribuir aqui com vocês. Queria agradecer em especial ao Abner aí pela oportunidade, você pelo apoio, a CDL como um todo pelo espaço. Muito obrigado. Ok, a gente agradece, Rafael. Estamos sempre abertos a futuras parcerias, quem sabe, né? E a gente agradece também a todo mundo que participou. E aproveitar para lembrar que a gente tem o C-Delivery, que foi um produto que a gente desenvolveu nesse momento de crise. A CDL desenvolveu um produto para divulgar as empresas associadas ou não que tem serviço de delivery. Então, você quiser saber como é que funciona, vai lá no nosso site www.cdlsaoluís.org.br. Está bem grande lá, C-Delivery. Você vê as empresas que já estão participando e que você clicando lá te leva direto para fazer o pedido. Você, enquanto empresa, também pode colaborar. Então, a gente aguarda vocês, porque a CDL é isso. A CDL pensa produtos, serviços e soluções de negócio para que a gente possa sempre crescer, sempre se desenvolver. Gente, muito obrigada e bom dia.
Bom dia. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.